O programa de hoje começa com uma pergunta. Quais são os seus motivos para viver? O Saúde em Dia está começando. Estamos começando o Saúde em Dia de hoje, recebendo aqui no estúdio o professor e pesquisador do Centro Universitário de Caratinga, professor doutor Marco Antônio Gomes. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e será um prazer poder estarmos discutindo alguns assuntos importantes aí para a população. E hoje a gente está falando sobre um motivo que interessa a todos, né? Motivos de viver. Isso é bem interno, né? Então, como que a gente começa a falar? A gente vive numa sociedade, a gente tem tantas demandas, condições humanas. Por onde que a gente começa a falar sobre os motivos para viver? Então, Beatriz, é algo que provavelmente todas as pessoas sempre se perguntam, né? Ou são perguntadas quais são, né? Qual é o seu motivo para viver, ou qual é o meu motivo para viver. E penso que isso abre sim uma ampla discussão, né? E como você disse, mexe com questões internas, mas que a gente vai estar observando que essas questões internas, elas envolvem, né, diretamente o mundo, né? O mundo exterior, nossa vida, a nossa cultura, o meio onde a gente vive, né? As nossas ações, como trabalho, lazer, família, enfim, são questões importantes, não é? E que não é possível que a gente resuma numa única coisa, não é? Mas é isso que nos provoca, né? Então, assim, esses motivos, né, eles que provavelmente a gente vai compreender um pouco, que é o que nos faz existir, seguir em frente, ser resilientes, né, em determinados momentos da vida, de enfrentamento, né, dos problemas, e que também nos permite viver com alegria, com felicidade, com otimismo. E a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da saúde como um todo, né? A gente fala da saúde mental, a gente fala de como esse sujeito vive, né? Isso. Quando você diz saúde mental, você está abordando a saúde, né, nessas diferentes dimensões do ser humano, né? A saúde mental, ela envolve também a saúde física, né, mas envolve também o nosso bem-estar, nossa forma de ver, de nos comportar, né, de nos relacionarmos com os outros, de termos sonhos, desafios, não é? Então, são essas diferentes dimensões. E a gente está falando aqui desse caminho inverso, né? Para a gente ajudar, para a gente colaborar com uma pessoa, com um sujeito que está em algum tipo de adoecimento mental, a gente tem que falar de vida, a gente tem que falar de saúde. Esse é o caminho, né? Isso. Às vezes é muito comum a gente imaginar, né, uma definição de saúde mental, que seria a ausência de doença. Não é exatamente isso, não é? A saúde mental, ela pode estar presente em todas as pessoas, inclusive nas pessoas que são acometidas de algum quadro, né? De algum diagnóstico. A gente precisa entender que a saúde mental, ela envolve vários outros aspectos da vida, não é? E também não significa necessariamente que uma pessoa que teoricamente não apresente doença nenhuma, né, física, que ela necessariamente tenha saúde mental, tá? Em casos dessas pessoas que às vezes têm a ideação suicida ou esse pensamento de tirar a própria vida, como é que a gente inicia essa abordagem? Assim, é possível a gente falar de prevenção, já que a gente está falando de saúde? Então, aí quando você levanta essa possibilidade, né, de um comportamento suicida, que ele pode ser mascarado de várias formas, né? Através de um pensamento, né, de uma ideação, ou de uma ação mesmo, né, de uma tentativa e, em muitos casos, o fato consumado, né? E aí quando você pergunta, então, sobre como vivenciar essa situação, né, como pensar nisso, nesse aspecto da vida do sujeito,
Primeiro que a gente retoma novamente a questão da saúde mental, né? Se percebe aí, claramente, que é uma grande deficiência, né, nesse sentido, um vazio, uma carência, né, dessa saúde, alguma coisa que não está bem na vida dessa pessoa. E pensar, como você disse, em prevenção, né, ou uma ajuda precoce, é legal também que a gente faça essa distinção entre esses dois termos. O que é prevenção, o que é prevenir e o que é agir precocemente, não é? Então, se a gente vai para o campo da prevenção, falando do suicídio ou de qualquer outro, né, qualquer outro adoecimento, qualquer outra doença, a prevenção ela consiste em situações da vida, né, que precisam e podem ser feitas para que determinada patologia, né, ou determinado quadro ele nem aconteça. Então, se a gente pensa em relação ao suicídio, prevenir seria ter uma vida saudável, né, uma saúde mental de verdade, né? Isso se inicia desde o berço, né? O processo de desenvolvimento da criança, do ser humano, a sua vida na família, não é? A própria questão da educação, da qualidade de vida, né? Então, prevenir é criar situações para que alguma coisa não aconteça. Mas se alguma coisa acontece, né? Se já é um sinal de alerta, no caso do suicídio, vamos imaginar que seja o início de um comportamento, né, de pensamentos, onde a pessoa se manifesta isso. Aí o que seria a forma de tratar, né, precocemente? Seria agir bem antes que o fato realmente ocorra, que o fato aconteça, né? E assim nas demais doenças também. Tratar precocemente é você detectar um diagnóstico, né, ou a percepção de que alguma coisa não vai bem, e de agir com as estratégias, né, e as ações que te ajudam possivelmente a evitar que aquilo se agrave, né? Seria dificultar o agravamento da situação, tá? Atenção na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida, né? E isso serve para a nossa vida de uma maneira geral, né? Assim, existem várias situações e ações que podem ser feitas que nos ajudam e nos previnem de uma série de outros problemas que poderiam ocorrer até futuramente. E nos permite ter uma qualidade de vida melhor, né? Assim, isso talvez responda um pouco quando você fala quais são os motivos para viver, né? Estabelecer, né, na nossa vida, na vida das pessoas que a gente convive, né, que a gente ama, que a gente ajuda a educar, estabelecer situações que os faça perceber ou fortalecer esses motivos de vida, esse é um processo que a gente chama claramente de prevenção, né? Você está trazendo aí para a gente todas essas informações, você falou um pouquinho sobre estratégia, e tudo isso você investigou aí durante um processo de um desenvolvimento também, né? Não só, mas a ênfase no seu doutorado, né? Como é que foi o início desse desenvolvimento, assim? Então, a pesquisa, né, que foi realizada e que possibilitou a criação de um instrumento, né, de uma escala, é exatamente isso, né, que nos permite mensurar, né, avaliar o nível de motivos de vida de uma pessoa, né, naquele determinado momento. E esse trabalho ele foi interessante porque ele nos apontou assim 3 categorias, né, que se percebeu que são fatores protetivos, né? Então, quando a gente fala assim de prevenção, a gente fala de situações que poderão proteger de determinadas situações negativas, né? E a partir dessa pesquisa, do desenvolvimento desse trabalho, foi possível utilizar, não é, essa forma de análise em diferentes grupos, né? Por exemplo, de pessoas idosas, dependentes químicos, né? De universitários. E através desse levantamento, né, assim, foi apontado, né, assim, e comprovado, né, cientificamente que existem fatores que eles servem de escudos, né, que eles são protetores de comportamentos de riscos, inclusive o suicídio, né? Então, se tradicionalmente, quando a gente pensa vamos colocar assim, no sofrimento mental, né? Uhum.
que a gente poderia chamar também de doença mental, mas eu prefiro falar sofrimento porque ele nos dá um sentido maior de humanidade, não é? São pessoas que sofrem. Você percebe que esse sofrimento, né, ele, assim, quase sempre está diretamente ligado à falta desses fatores protetivos, né? E no caso que foi citado anteriormente do suicídio, a gente vai perceber, né, assim, o que existiu ali, qual a carência que existiu, que de repente levou o indivíduo, né, a tal ato, a tal comportamento. Nós vamos falar mais sobre esse instrumento, né, criado dentro da sua tese e falar sobre esses motivos. A gente vai aprofundar ele no próximo bloco. Saúde em Dia, volta já. O Saúde em Dia está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o psicólogo, professor doutor Marco Antônio Gomes, que está trazendo para a gente muitas informações, né, muito conhecimento a respeito da nossa saúde mental, sobre os motivos para viver. No primeiro bloco, você citou, né, essa questão dos instrumentos, né, do instrumento usado para alcançar essas pessoas, né, dividido em categorias, dimensões. Quais são essas categorias? Quais são essas dimensões aí, para a gente ampliar a nossa discussão aí sobre os motivos para viver? Então, esse instrumento, né, ele nos possibilitou, a partir da construção dos itens dessa escala, de chegarmos a 3 categorias ou 3 dimensões, né, e onde esses motivos eles seriam impactantes. A categoria denominada relacionamentos significativos, né, que envolve as relações que as pessoas têm com a família, com a sociedade, com amizades, né? Uma outra categoria chamada atração pela vida, que é a maneira que a pessoa lida com os desafios, né? Com otimismo em relação à vida, o desejo e a vontade de enfrentar situações, né? E sair bem dessas situações. E a categoria que a gente denominou de virtudes, né, que engloba assim, o aspecto do ser humano, onde o indivíduo ele tem a necessidade de viver bem, de fazer bem para o outro, né, que inclui aí a humanidade, né, o querer ajudar, compartilhar, que envolve também o aspecto da espiritualidade, né, da própria fé, né, que estabelece suportes para esse indivíduo, né, para essas pessoas. Então, assim, de uma maneira geral, o que o instrumento nos permitiu foi compreender, né, que dos diferentes motivos que as pessoas têm para viver, esses 3 foram os que foram apontados assim, com uma força maior, que seria a forma de se relacionar com o mundo, né, os relacionamentos significativos, essa atração pela vida e as virtudes. Você falando aí vai me despertando muita curiosidade para querer saber mais sobre sobre essas dimensões. Mas como que foi esse processo, assim? Como que você chegou a esse resultado? Então olha só, toda pesquisa, né, ela precisa passar por etapas, né, de análise. No caso especificamente da construção de um instrumento, né, que nos permite averiguar, né, mensurar determinados aspectos, foi preciso inicialmente fazer uma pesquisa de campo para construir os itens dessa escala, para a gente entender quais itens realmente eles eram significativos, né, para que se pudesse pensar nesses motivos para viver. Então, no primeiro momento, essa pesquisa ela foi uma pesquisa qualitativa, e nós utilizamos diferentes grupos de universitários, grupos de idosos e grupos de dependentes químicos. E através de um questionamento, né, assim, quais são os seus motivos para viver, das diferentes respostas que nós tivemos concluímos, né, dentro de uma base
estatística, né, e é utilizada, né, normalmente, comumente nessas pesquisas, nós chegamos à conclusão de 29 itens, né, que estabeleceu esse índice da nossa escala. E a partir dessa primeira pesquisa, né, do levantamento, da construção desses itens, veio um segundo momento, que é uma pesquisa mais quantitativa, da aplicabilidade daquelas escalas nos diferentes grupos, né, juntamente com outro instrumento já reconhecido, né, cientificamente, e aplicado nesses mesmos grupos para a gente entender, né, qual que era o nível de confiabilidade, né? Então esse instrumento ele passou por uma outra etapa, que é normal também nas construções dos testes, de padronização de confiabilidade, né, desses itens, e que nos permitiu chegar nessas 3 diferentes categorias, né? E todos os grupos que nós aplicamos, né, durante a nossa pesquisa, eles tiveram resultados assim confiáveis, né? Que nos mostrou assim que, de acordo com a idade, né, com a condição de vida e com o grupo que aquela pessoa pertence, né, ou pertencia, que essas categorias foram que foram apontadas como as mais importantes, né? Mais importantes em que sentido? Tanto para demonstrar o momento de qualidade de vida que a pessoa tem, né, como também, daí de uma forma contrária, nos grupos, por exemplo, de pessoas com comportamentos ou ideações suicidas, que esses eram exatamente os fatores que mais faltavam naquelas pessoas. Né? E a gente, dentro das 3 dimensões, das 3 categorias, elas também têm quantidades de importância? Ou elas estão na mesma? Sim. Então, todas as 3 são importantes, né? Mas o que se percebeu, né, que um número maior de itens, ele foi apresentado dentro dessas relações significativas. Mas isso não significa que as outras dimensões não são importantes também. Dentro da aplicabilidade, né, dessas variáveis, esse item relacionamento significativo é aquele que é apontado, né, como um aspecto principal na vida do sujeito, acompanhado das outras dimensões, né, da atração, do amor pela vida e pela categoria de virtudes também. Né? E aí quando você aplica ali aquela escala ali, você tem uma noção, né, dessa situação, em que grau está Sim. aquela vivência do sujeito, né? Então, aí isso que é importante, né? Assim, qual que é a aplicabilidade, né? Você pergunta, eu posso utilizar isso na clínica, né? Como eu utilizo, eu posso utilizar para novas pesquisas também, né? E posso trabalhar diretamente com determinados grupos. Então, vamos imaginar que eu tenho oportunidade, um outro profissional tem oportunidade de trabalhar num centro de atuação para pessoas dependentes químicas, por exemplo, né? Qual que é a importância de perceber naqueles sujeitos, né? Qual aspecto da vida precisa ser fortalecido, né? De quais são as carências, né? Que aquela pessoa ali ela se encontra, por exemplo. Qual que é a importância da participação familiar para aquele indivíduo de criar vínculos, né? Ou de amizades, da possibilidade dele desenvolver nele também comportamentos, atitudes que sejam virtuosas, possibilidade de ajudar, de compartilhar, até mesmo a própria questão da espiritualidade, né? Assim, qual que é a importância disso para a vida de uma pessoa, né? Esse é um aspecto que pode fortalecer, criar escudos, né, protetores contra determinadas situações negativas. E aí você está falando nesse sentido espiritualidade, nesse sentido essência, né? Nesse sentido de virtudes, né? Fortalecimento de virtudes, né? É interessante observar porque quando você fala de virtudes, você não está falando só da questão religiosa, né? Acho que a pergunta é essa. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando diretamente de ter uma religião. O que também, né, não exclui a possibilidade religiosa, né? Então a espiritualidade ela está ligada a um bem maior, né? Numa crença
na possibilidade de uma vida melhor, né, de querer o bem para as pessoas, né? E é claro que a própria religião, ela também pode contribuir para muitas pessoas, isso é muito importante, mas não necessariamente, né? Você não significa, por exemplo, que uma pessoa que não tem uma religião, que ela não seja virtuosa. E até a gente sabe que existem muitas pessoas virtuosas, bondosas mesmo, né, sem necessariamente ter um dogma religioso. Tá? E é muito interessante quando você fala isso, porque a gente vê o possível diálogo, né, entre a ciência e a espiritualidade. Verdade, não é? É muito importante isso. Esse diálogo é extremamente importante. Entre a ciência, né, e de forma muito clara para a população de uma maneira geral, né? Qual seria o benefício, por exemplo, para uma família com os filhos desde cedo, desde novos, né, praticar o bem, de compartilhar, não é? Isso, pelo que a gente entendeu, isso interfere diretamente na forma de viver o mundo, né, de compreender o mundo também, tá? Sim, nós vamos falar um pouco mais sobre a aplicação, então, né, na prática, né, nas nossas vidas, como aplicar como encontrar, né, esses motivos para viver. A gente volta já. De volta com Saúde em Dia, aqui ao meu lado, o professor, doutor Marco Antônio, que também é psicólogo e está trazendo para a gente as informações sobre a tese de doutorado, que fala sobre os motivos para viver. No segundo bloco, você falou sobre essas dimensões e as categorias que o trabalho foi dividido. O primeiro são as relações significativas. Isso mostra para a gente, deixa claro como nós somos seres sociais, né? Como que a gente depende um dos outros. Né? Isso, Beatriz, exatamente. Relações significativas significa o quão é importante para as pessoas, os indivíduos, viverem em grupo, não é? E quando a gente fala em grupo, a gente fala da família, né? Claro, mas fala de outros grupos também, de vínculos, né? De amizades, no trabalho, de participação de grupos, né? Sociais, de participação na vida comunitária, não é? Quando isso passa a ter um significado para as pessoas, né, ela cria também esse vínculo, né, e estabelece essa forma de motivos, né, que, como foi falado aqui, serve como um escudo mesmo, né, como essa proteção para o enfrentamento, né, de dificuldades, para ser resiliente em determinados momentos quando é exigido isso da vida, não é? Como que a gente pode pensar, então, nesse quesito prático, né? A gente está no campo das ideias e a gente pega isso e pratica, né? A gente coloca isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha, em todo momento, né, da nossa vida, nós temos sempre ligado a alguma coisa, né? Alguém ou a pessoas. E isso estabelece também na nossa vida assim, determinados objetivos, né? De você querer estar bem, né? Com alguém e querer também que as pessoas estejam bem com você, não é? Então isso cria assim, responsabilidade, estabelece afeto, não é? Essa palavra que é tão importante, né? Compromisso, desejo de estar bem com as pessoas, não é? De amizades, de estabelecer seguranças também, não é? Como na prática a gente consegue ver isso, né, assim, muito claramente, né? A gente é um bom exemplo de algumas coisas que acontecem, né, nas nossas vidas, que às vezes nos faz perder um pouco, né, a nossa capacidade, a nossa segurança, que nos traz medo às vezes, não é? E ter pessoas que sejam importantes nas nossas vidas, isso nos fortalece. Nesse momento da pandemia, a gente viu casos extremos aí, né, de dor, né, de perdas, e que com certeza as pessoas que conseguiram, né, e tiveram essa rede, né, esses vínculos assim afetivos, com certeza conseguiram sobrepor melhor essa situação. E até diria também que pessoas que passaram por grandes dificuldades mesmo, né, nesses quadros aí, que conseguiram
sobreviver, né, e venceram, né, esse obstáculo, que com certeza assim, essa força, né, familiar e de própria amizade assim, serviram como proteção, né? Ou seja, o fortalecimento, né? Fortalecimento, né? Assim, o motivo, né? Eram motivos para viver também dessas pessoas, né? E continuam sendo assim, né? E a gente aplica isso o tempo todo, né? Aqui, por exemplo, a gente está em uma forma de um fortalecimento, né? Social, né? Sim, isso são coisas importantes nas nossas vidas, né? Esses vínculos, né? Essa capacidade de diálogo, né? De escuta, de trocas, não é? Ela é essencial na vida do ser humano, não é? Tem uma frase tão conhecida, né? Milenar, né? Ninguém é uma ilha, não é verdade? Acho que vem muito de acordo com isso, né? A gente não vive sozinho, né? A gente não está sozinho no mundo, né? Então, estabelecer essas pontes, essas relações, esses vínculos, isso é essencial, né, Beatriz, na vida das pessoas. E é muito legal quando isso acontece muito cedo na vida das pessoas, né? Na estrutura familiar, não é? No trabalho, não é? Olha como que isso é importante para a saúde mental, né? Se estabelecer relações significativas no trabalho, de respeito, né? De amizade, né? Comportamentos éticos, né? Isso fortalece os vínculos e te mantém de uma maneira melhor naquilo que você está fazendo, que você está vivenciando, né? A gente passa para a prática nas três dimensões, né? No dia a dia, né? No cotidiano. Né? É legal isso também, essa pergunta, né? Quando você coloca assim, que essas três faces, né? Essas três dimensões, elas estão diretamente relacionadas, né? Quando você fala, então, de amizade, de vínculos, né? De respeito, consequentemente, você se vê também como uma pessoa virtuosa, né? Que pratica o bem, que se preocupa com o outro, né? Que compartilha, né? A própria questão da humanidade, né? Da espiritualidade, de acreditar em alguma coisa maior, né? Que existe alguma coisa além do que a gente está vivendo aqui, não é? Isso talvez responda um pouco aquela primeira pergunta, né? O que dá sentido à vida, né? Assim, essa é a grande pergunta, não é né? verdade? Qual o sentido? O que faz sentido para você? Qual o seu sentido de viver, não é? Será que estaria diretamente relacionado, né? Assim, aos seus atos e às suas ações, aquilo que você percebe que faz de melhor, né? E que também é significativo na vida de outras pessoas, não é? A gente já falou um pouco, mas acho que é importante a gente lembrar também sobre os inimigos, né? Porque a pessoa que está nessa, como você usou a expressão, né? O sofrimento mental, muitas vezes ela não enxerga, né? Ela não consegue perceber, ela está tampada ali de alguma forma, né? É isso. E aí, essa possibilidade, né? Porque ninguém está, assim, excluído da possibilidade de passar por um sofrimento, né? Dizer assim, mental, de uma perda, de um luto, né? Faz parte de da uma condição dor, humana, não né? Mas aí então a gente vem, né? Com esse suporte, né? Assim, qual o suporte que essa pessoa possui na hora de enfrentar essas dificuldades, né? Então, quanto mais ela se fortalece, né? Na sua forma de se relacionar significativa com as pessoas, né? Nessa maneira virtuosa também, né? Na própria espiritualidade, né? Nesse amor pela vida, de querer e desejar, né? Conquistar, né? De enfrentar desafios, ela se torna uma pessoa potencialmente capaz de melhorar, né? De superar aquilo ali, não é? Então, dentro da nossa vida, da nossa história, né? De tudo que a vida nos possibilita, né? Essa estrutura, né? Assim, esse suporte, ele é essencial nas nossas vidas. Isso está ligado a tudo que é humano, né? A nossa saúde, a educação, né? A possibilidade das pessoas de terem lazer, qualidade de vida, né? De terem o direito também de terem as suas crenças ou não, né? Mas de viverem bem com isso. Então,
Isso faz parte da humanidade, né? E é isso que nos fortalece e que nos permite viver com uma melhor qualidade de vida. O que você deixa pra gente, assim, de inspiração, ou de caminho, ou de exemplo, assim, para quem está assistindo, para quem está acompanhando o Saúde em Dia? Olha, não existe uma receita assim, né? Mas viva bem, né, sua vida, fortaleça seus vínculos, né? Aqueles vínculos significativos, né? E muitas vezes não significa quantidade, né? Mas qualidade de relações. Procura praticar o bem, não é? Fazer o bem, isso é uma coisa essencial na vida do ser humano, né? Te permite a ter uma crítica melhor também, entender e compreender melhor os outros, né? As pessoas, né? Isso te coloca um passo à frente, né? E ter muito amor pela vida, né? E entender que os desafios da vida, eles existem, eles são importantes, né? E isso que te faz a cada dia construir novas possibilidades, né? De transformação, né? A vida não é assim, uma constante transformação, né? E saber lidar bem também com as perdas, com as dificuldades, nos ensina a criar novas possibilidades, né? De enfrentamentos e de novas possibilidades de vida também. De alguma forma perceber, né, tudo passa, né? Que as coisas passam e quando você consegue ter uma estrutura boa, né, estar bem com você mesmo, as coisas passam de uma maneira melhor ainda, né, te abre novos caminhos, né. Acho que é legal, sim, a gente pensar muito, né, essas pessoas ficam, a gente tem um passado, um presente e um futuro, né. Eu sempre digo o seguinte, o mais importante desses 3 momentos é o presente, né. Viva hoje, viva bem. Amanhã você vai ter boas lembranças do passado e esse amanhã, com certeza, ele vai estar em melhores condições, né? Então, o que eu estou fazendo hoje? Como que eu estou e o que eu posso fazer para melhorar, né? Isso aí. Marco Antônio, eu quero te agradecer por compartilhar com a gente o seu trabalho e tudo que você trouxe para a gente aí no dia de hoje. Eu agradeço também a oportunidade, tá? Muito obrigada. E algum estudante ou alguém que se interessou aí sobre o trabalho, a gente vai deixar os caminhos para você encontrar a pesquisa nas nossas redes sociais. Não deixe de conferir. O Saúde Dia de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa.